Olá pessoal, eu sou o Lucas Paz, o podcast O Jogo. E hoje eu trago pra vocês aqui um cara que dispensa comentários. Grande amigo meu, John, tá presente aí conosco. Então, muito obrigado, John, por você disponibilizar um tempinho aí pra estar aqui conosco, agregando conhecimento aí, passando informações pra galera. Obrigado aí. Queria que você começasse, né, falando um pouquinho de você. Como o John começou na nutrição, a atividade física na vida do John. Queria que você falasse um pouquinho aí pra gente já logo de cara. Legal. Então, já de antemão, obrigado pelo convite, fico feliz de estar aqui pra caramba. Meu nome é John, sou nutricionista, sou o cara por trás do Cobaia Team, que é meu grupo de acompanhamento hoje de nutrição. E eu tenho que me ligar que aqui tem câmera, que senão eu fico olhando aqui só pra tu e só pra baixo. Então tem que lembrar que esse negócio tá sendo gravado. Mas dito isso, cara, minha história hoje eu acho que veio de um pouco de base de competição de crossfit, um pouco de musculação, um pouco de tudo. Eu sempre gostei do meio fitness e foi daí que surgiu meio que a paixão pela nutrição. Eu fiz intercâmbio quando eu tinha 18 anos, eu fiz intercâmbio. Maneiro. E por incrível que pareça, nos Estados Unidos tem uma parada que a galera parece estar sempre um pouco à frente quando se pensa em alimentação, nutrição. E isso já tem, cara, eu tô com 30 e pouco, tem mais de 10 anos, já se falava de contagem de macros, contagem de caloria, e comecei a ter uma visão sobre isso, eu já comecei a contar caloria, contar macro, e isso eu tinha meus 20 anos. A partir disso aí, eu acho que eu me empolguei demais e comecei a nutrição, e comecei a fazer, voltei pro Brasil, e aí, oficialmente, hoje trabalho com isso, falo de nutrição o tempo inteiro, tô o tempo inteiro falando de alimentação, tô nas redes sociais aí falando de alimentação, e daí que surgiu o Cobaia Team. Cobaia Team hoje é minha empresa, é um grupo de acompanhamento, mas além da minha pessoa, eu tenho equipe de nutrição. Bacana. Então hoje a gente tem 2 nutricionistas que trabalham em equipe comigo. Legal, legal. Quando a pessoa não está sendo acompanhada comigo, está sendo acompanhada por alguém que foi mentorado por mim ou que tem a minha supervisão. E hoje é a minha empresa. Hoje o Cobaia Team tem tatuado no braço. Cara, que legal. Acho que essa é a história geral que eu tenho de nutrição, como começou. E começou, Cobaia Team, é legal falar isso, que Cobaia Team vem do nome de cobaias mesmo. Sim. Então eu ainda estava em formação, ainda não era nutricionista, e já conhecia a galera do jiu-jitsu, já conhecia a galera do crossfit, e o Cobaia Team nasceu de cobaias, que era assim, cara, vamos testar um negócio doido aqui, zero carbo, vamos, dieta cetogênica, dieta paleo na época. Sim. Vamos testar dieta paleo, vamos, e a galera era maluca, testava mesmo. Hoje em dia não tem nenhuma cobaia, tá? É importante eu citar isso. Hoje em dia a gente usa ciência, usa dados, então não tem nenhuma cobaia, a gente não testa nenhuma maluquice hoje. Mas o Cobaia Team nasceu daí. Pra chegar onde chegou... tiveram cobaias. Houveram cobaias aí, alguns testes, pra poder ter a certeza pra de que iria dar certo, né? Funcionar o trabalho. Bacana, John. Eu queria que você falasse da importância da nutrição, porque tá cada vez mais evidente que a alimentação tá ligada à longevidade. Total, né? Boa. E até mesmo dentro do esporte, performance, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com isso. Então eu queria que você falasse da nutrição aí para tanto longevidade quanto para a galera do esporte. O quão importante é essa pesagem dos alimentos, contagem de calorias, seja para quem quer ganhar peso ou para quem quer perder peso. Boa. Cara, vocês têm um tópico que é contagem de caloria, macronutriente. A maior parte da galera que eu acompanho hoje nem se preocupa tanto com isso. Se você normalmente tem um profissional te acompanhando, o mais importante é você ter o contexto. Mas trazendo pro tópico ali de longevidade, performance, hoje está em muito mais evidência do que estava. Tudo bem que a gente vive em bolhas, o que a gente consome no Instagram ali nem sempre é o que todo mundo está falando. Sim. Mas tá muito mais em evidência. Se você parar hoje numa roda de amigos, você vai ver que é comum a galera falar de alimentação, de dieta, de treino, onde antes não era tão normal. Assim, ninguém ficava falando de treino, dieta numa roda de amigos. Então, ter isso em evidência é muito legal, e isso traz prós e contras. Quais são os prós? Cara, muita gente lendo sobre, se informando sobre, falando sobre nutrição, sobre esporte e tal. E os contras qual é? É que começa a aparecer um monte de mito, um monte de coisa assim, cara, mas isso aí não faz tanto sentido assim. E aí o que está em alta hoje é justamente performance, longevidade, tem muita coisa que cara, isso aqui é benefício,
E tem muita coisa que não, isso aqui é só mito que está sendo trend do TikTok e do Instagram, que a gente não precisaria olhar tanto para esse negócio. E o que a gente tem hoje de performance, o que a gente tem hoje de longevidade? Tem muitos estudos aí que trazem consumo de proteína. Tem um estudo que eu gosto bastante, que ele avalia a distribuição de proteína ao longo do dia. Pulse Feeding é o nome do estudo. E aí ele comparou isso para a longevidade, que era, se eu te entregar muita proteína, vou trazer um mito rápido, que é consumir mais de 30 a 40 gramas de proteína numa única refeição. Já ouviu isso? Já ouvi isso. Se consumir mais do que 30 a 40, você não vai conseguir absorver. Já ouvi muito isso. Esse estudo avaliou isso, que era assim, se eu jogar muita proteína, isso atrapalha ou melhora a longevidade do cara? Colocaram um monte de proteína e o outro grupo pegou. Distribui pouquinho em pouquinho. Que é esse eles chamaram de bolos, esse eles chamaram de pulse feeding, que é distribuir de pouquinho em pouquinho. E o resultado disso aqui foi, quando você entrega muita proteína de uma vez, você absorve, sempre absorve. Mas não trouxe nenhum benefício para a longevidade. E quando você traz isso para pequenas refeições, tipo, toma um pouquinho de proteína distribuída ao longo do dia, eles fizeram isso com teste até com idosos, teve uma melhora da resposta e teve uma diminuição da perda de massa muscular. Então, trazendo isso para a longevidade, hoje, você se alimentar bem é um ponto importante, mas, para além disso, você saber distribuir meio que a tua alimentação ao longo do dia talvez seja a parte fundamental. Sim. É bacana você tá falando dessa forma, né, de distribuição ao longo do dia, porque, por exemplo, as pessoas às vezes vão acabar se confundindo nessa questão de que eu preciso, por exemplo, no meu caso, comer mais. Só que você vai comer mais o quê? 3 vezes ao dia, vai fazer um café da manhã muito grande, muito forte, muito farto. Sim. Um almoço na mesma ideia e uma janta seguindo esse mesmo raciocínio, mas e as outras partes do dia? Será que isso vai alimentar você? Você vai ficar satisfeito até a próxima refeição? Perfeito. Será que se você fizesse de uma forma onde você colocasse um pouco no café da manhã, tivesse ali às 10 horas, 10 e meia, um lanchezinho... Esse é o mundo ideal. Exatamente, entendeu? E isso é importante estar sendo abordado, né? Agora, já pegando esse gancho, né? E é bom fixar, só um detalhe rápido. Sim. Que você distribuir ao longo do dia é diferente de falar que você precisa comer de 3 em 3 horas, que até hoje ainda tem gente que fala que não, você precisa comer de 3 em 3 horas. Não é isso, você precisa distribuir bem ao longo do dia e não comer de 3 em 3 horas. Eu ia falar exatamente isso agora, essa questão das 3 em 3 horas, né? Porque, por exemplo, acho que, sei lá, há 7 anos atrás, foi quando eu comecei a buscar me alimentar de uma forma melhor, correta. E a primeira nutricionista que eu fui, a ideia era mais ou menos essa. 3 em 3 horas. Sim. Tinha um café da manhã, em torno de 10 e meia ali eu tinha um lanchezinho, o almoço, 3 da tarde e janta. Queria que você dissesse se isso, 3 em 3 horas, como você acabou de dizer. Dessa forma, é relevante ou não? Existe uma outra possibilidade que você consiga também chegar no seu objetivo sem ter que comer de 3 em 3 horas. Perfeito. Porque sim, de repente 3 em 3 horas seria um cenário ideal, mas e para quem não consegue? Perfeito. Como é que seria isso? O que você citou é o cenário ideal, o mundo ideal, e aí a gente começa a entrar em individualidade biológica, que é assim, cara, tua rotina, teus horários, como é que é a tua vida hoje em relação a trabalho, a horário, rotina, se você leva comida, se não leva, então começa a considerar individualidade dessa pessoa. Pensando em evidência, o que a gente tem hoje de evidência? Tem um cara que eu gosto bastante, que ele se chama Alan Aragon. Esse cara já publicou vários artigos na Science, e um deles se chama Nutrient Time, que é exatamente isso que você está mencionando. Então, quanto que funciona você distribuir as refeições ao longo do dia e qual que é a melhor forma? Ele buscou no estudo desse Nutrient Time saber se tinha janela anabólica. Se era assim, existe um momento onde aqui você come e a resposta é melhor se você comer aqui. A galera fala isso do pós-treino, você tem que usar alguma coisa logo depois do treino. Ouvi muito isso. Sai do treino, whey protein. Ouvi muito isso. Bom, o estudo que ele trouxe é que é melhor e não tem tanta diferença você distribuir ao longo do dia sem necessariamente depender só do pós-treino. Sim. Então, voltando lá na individualidade,
Às vezes você vai ser o indivíduo que, cara, 4 refeições no dia já vai ser o suficiente para você bater o que você precisa, sem precisar pensar em pré-treino, pós-treino. Meio que seu pré-treino já vai ser uma refeição, talvez um almoço. O teu pré-treino pode ser um café da manhã. Não necessariamente é uma refeição específica pensada em pré-treino. Então a individualidade ela começa a contar quando você considera a tua rotina. Cara, saio de casa, quero que você saia de casa. Eu geralmente saio de casa às 5h15 da manhã. 5h15 da manhã. E aí eu volto pra casa que horas? Depende, geralmente 9h30, 10 da noite. Temos uma rotina de 5 da manhã às 9 da noite fora de casa. Em tese, o que seria o mundo ideal? Não, você vai fazer o café da manhã, vai fazer a tua colação, vai fazer o almoço, vai fazer sobremesa, lanche, segundo lanche, janta. Agora pensa isso na prática. Tu vai sair com uma maleta de comida? Como é que funciona? Mala, né, exato. Então, na prática, quando traz para o seu caso, para o seu cenário, para a tua individualidade, o mundo ideal não vai se encaixar tão bem onde é melhor você considerar a tua realidade prática. Então, o mundo ideal é o que está no papel ali, cara, evidência. A gente pode falar que se eu distribuir bonitinho ao longo do dia, a tua resposta tende a ser melhor, metabolicamente falando. Sim. Mas trazendo para a evidência prática, a resposta é tão boa quanto se você trazer, cara, 4 refeições no dia. Tu vai tomar café, almoçar, lanchar e jantar. E talvez a tua resposta vai ser tão boa quanto ou próxima, semelhante ao que seria distribuído bonitinho. Então, mesmo a evidência trazendo que distribuir é melhor, trazer isso para a realidade, fazer em 4 refeições não é nada de errado. Que talvez não seja tão legal é fazer 1 ou 2 refeições e acabou. Ah, eu só almoço e janto. Aí você tá fazendo errado. Aí não vai dar certo. Sinto em te informar que vai ficar um pouquinho mais difícil. Tá? Exato. Bom saber. E assim, por exemplo, no meu caso, sempre teve muito aquilo de assim, comer muito, né? Como eu sou um cara magro, a ideia sempre foi comer demais, né? Ter que estar comendo constantemente para você conseguir ganhar um quilo que seja. Só que assim... Tem que levantar a mão e agradecer, tá? Que 90% é o contrário disso. Quem tá ouvindo aqui provavelmente tem a dificuldade de perder gordura. Perder peso, exato, né? No meu caso, pessoal, é ganhar. Como vocês estão vendo, eu não sou provido de muito peso. Então, assim, sempre foi aquilo de comer muito, né? Sim. E pra galera, pros meus queridos, né, que simpatizam comigo, eu queria que você falasse sobre isso. Pra galera que quer ganhar peso. Boa. Realmente... Comer muito que eu digo é assim, exorbitantemente, de você ter que comer demais durante o dia, ou não. Ou você vai comer as coisas certas. Coisas certas, por exemplo, vemos constantemente no TikTok, Instagram, essas redes sociais, sim, um prato de uma pessoa que está ingerindo, sei lá, 1.500 calorias e um prato de uma pessoa que está ingerindo 3.000 calorias. Sim. E se você fizer um comparativo, você vai ver que ali é mais ou menos... São coisas parecidas, né? A mesma coisa. E eu queria que você falasse isso, porque assim, acredito que as pessoas têm essa dúvida de tipo, porra, um prato com 1.500 calorias, semelhante a um prato com 3.000 calorias. Qual é a diferença? Boa. Entendeu? Nesse quesito de... para as pessoas... desprovidas de... Pega legal, pô, pelo amor de Deus, vamos devagar. No outro, o Bernard já falou que eu tava pansudinho, vamos devagar, cara. Pra galera que tem dificuldade de ganhar peso, a grande maioria não tem, tá? A grande maioria vai ter dificuldade pra perder gordura. Mas num cenário onde, se ficar doente, já perde 2 quilos. Eu espirrei. Já 1 quilo pra baixo. Mais ou menos. É isso. Se eu não treinar e não comer legal, acabou. 1 quilo pra baixo. Pega o homem. Nesse cenário... de fato, o que você come para você emagrecer é muito semelhante ao que você come para ganhar peso. É muito semelhante. Se você quer melhorar a qualidade da alimentação, o prato de arroz, feijão, carne, salada, legume vai ser exatamente o mesmo, com maior quantidade. Quando você pensa numa pessoa que tem que bater 3.000, 3.500 calorias, cara, deixar muito nutricionalmente falando saudável é difícil. Porque agora pensa que você vai bater 3.500 calorias comendo. Aí, beleza. Arroz, feijão, carne, banana, aveia, mel, iogurte, fruta, sanduíche e tal. Chega uma hora que você fala assim, cara, tô comendo um volume absurdo, assustador. Uhum. Tô me sentindo que eu tô empurrando comida. Aí foi pra um cenário que não é o ideal. Para pessoas... que precisam ou querem ganhar peso, às vezes vale adicionar alguma coisa pensando em caloria, densidade calórica.
Pasta de amendoim, está muito em alta. Densidade calórica muito alta. Se eu como pouca quantidade, eu já bato uma caloria relativamente alta. Nesse cenário, o benefício é não forçar a comida e tentar colocar coisas que têm densidade calórica mais alta. Pasta de amendoim, doce de leite. Doce de leite, inclusive, vale para o emagrecimento? Vale. Mas não é todo mundo que está assistindo aqui ou ouvindo aqui que treina o suficiente para precisar de doce de leite pré-treino. Para poder ter esse benefício, né, do doce de leite. Não é bem assim. Não, agora eu uso doce de leite pré-treino porque eu vi no Instagram. Vai funcionar. Não é bem assim. É bom você estar falando sobre isso também. Exato. Mas se você está comendo 3.000 calorias, cara, é normal e natural que uma refeição no mínimo seja com carboidrato com uma densidade mais elevada ou com uma pasta de amendoim. E é até interessante você fazer o uso disso, que é diferente de uma pessoa que está indo para o emagrecimento. Você quer usar alimentos que a densidade calórica é baixa. Sim. Você quer usar morango, melão, você quer usar coisas que não vai ter tanta caloria, mas que vai gerar saciedade. Sim. Então, tem um benefício aí no quesito de como muito volume, porque eu posso usar estratégias diferentes de uma pessoa que está só em emagrecimento. Sim. Voltado para o que você acabou de falar, a estratégia para ganho ou para perda, o mais importante é como você vai usar. É a estratégia do que você vai montar para que você chegue no objetivo. Então, e é isso mesmo, os alimentos eles podem ser semelhantes. Cara, a dieta que você vai fazer para emagrecer, ela pode ser muito semelhante à dieta que você vai fazer para ganhar densidade, para ganhar volume, subir suas calorias. O que vai mudar aqui é quantidade. Sim, então já pegando esse gancho, para a galera que no caso é ao contrário, que quer perder peso, vai diminuir essas calorias, né? E não é preciso você, vamos dizer assim, fechar a boca, né? Deixar de comer, porque eu escuto muito isso. Eu escuto muito isso. Tem uns alunos que chegam, nossa, eu vou parar de comer, eu vou fazer 2 refeições no dia e agora eu vou perder peso, agora vai. E aí eu fico pensando assim, tá, mas eu acho que não é a melhor opção, né? Só que falei, cara, tudo bem, às vezes a pessoa não é aquilo que ela quer ouvir e você acaba respeitando. Mas agora com um profissional, né? A questão da perda de peso, diminuição de calorias, o que isso pode agregar, vamos dizer assim, no fechar, na verdade, a boca. Porque assim, eu vou diminuir as calorias. Eu não preciso parar de comer. Perfeito. Porque são coisas totalmente diferentes. Com certeza. Eu não vou ficar com fome, por exemplo. Eu só vou diminuir as calorias, a quantidade de comida. Exato. Então, pra galera que quer perder peso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa questão da estratégia de contagem de calorias, diminuição de comida e não só fechar a boca. Ficar com fome, né? Vamos dizer assim. Exato. Num período onde a gente vê canetinhas, Monjaro, Ozempic, Tirzepatida, tá em alta a pessoa comer pouco. Mas vou trazer 2 exemplos práticos, tá? Exemplo 1. É uma pessoa que toma café da manhã, almoça e janta. Ela não lancha, não faz nenhuma refeição intermediária, ou até pior, que é o exemplo que você falou, só vou almoçar e jantar. Já falei que isso aqui você tá fazendo errado, tá? Só para reforçar, você está fazendo errado. Vou almoçar e vou jantar. Esse é o indivíduo 1. Então ele almoça e ele janta. Guarda isso aí. Indivíduo 2. Esse indivíduo ele faz o café, ele almoça, ele faz um lanche no meio e ele janta. E talvez até uma ceia. Mas ele distribuiu um pouquinho melhor aqui. Qual que é a grande sacada? As calorias aqui, elas podem até estar um pouquinho mais elevadas, se eu comparo a pessoa que só vai jantar e almoçar. Mas se eu pego esse indivíduo aqui que só almoçou e jantou, na prática ele está com um déficit bem grande porque ele está com 2 refeições. Mas na teoria está só com 2 refeições. Mas na prática, traz isso para a realidade dele. Ele almoçou meio-dia, ele vai jantar 8 da noite. Quando der 3, 4 horas da tarde e passar alguém no trabalho dele com um brownie de pote ou um bolo... Aquele biscoito recheado. Ou um potinho de biscoito, ele está com fome. Ele está propenso a aceitar qualquer coisa que... Você chegou com muita fome no mercado. Já foi com fome no mercado? Bastante. Você vai catar um monte de besteira que normalmente você não compraria. Sim. Mas é só porque você está com fome. Sim. Então, na teoria, esse indivíduo está num déficit maior, que só fechei a boca, eu comi pouco, vou só almoçar e jantar. Na prática, eu estou abrindo margem para... Cara, vou comer qualquer coisa que me oferecerem. Ih, tem bolo, quero bolo. Ih, quero isso aqui. Vou comer tudo que me oferecerem. Então, na teoria... Lindo, vou comer pouco, vou emagrecer porque é déficit calórico. Em tese, quando você fala assim, visão mais
mais superficial da coisa, o mais importante é você estar de fato num déficit. Mas se na prática você não tá num déficit, na prática se você tomar café, se almoçar, se lanchar, aí esse lanche ele já vai ter fibra para gerar saciedade, já vai botar uma aveia, uma granola, um chia, linhaça, já vai ter uma saciedade maior ali. Para garantir que você não tá chegando com fome, você simplesmente facilitou a tua vida e não se desafiar. Tipo, a pessoa vai passar com um bolo e ela fala, não, tô tranquilo. Hoje tô de boa, acabei de lanchar aqui, tô bem. Tô bem. Exato. Você tá menos propenso a aceitar qualquer coisa. Aqui não. Aqui você tem que... Força na raça. Assim, eu tô com fome e eu não vou aceitar. Se me oferecer alguma coisa, eu não vou aceitar. É muito mais difícil. Eu estou dificultando a minha vida ali em fazer poucas refeições. E esse aqui é o cenário 2. Eu ainda boto uma fibra, eu controlo mais. Eu tô facilitando a minha rotina em falar, tô bem, me organizei. Sim. Você acabou de falar de fibras, né? E não é comum as pessoas prestarem atenção nessa parte. Eu vejo muita gente falando de carboidratos, proteínas e no máximo Gordura uma ali. saladinha ali, gordura, que também eu vejo pouco, tá, John? Só pra deixar claro, eu vejo pouco pessoal falando de gordura boa, vamos dizer assim. E eu queria que você falasse da importância das fibras. Perfeito. Né? Porque acredito eu que seja um componente super importante. Sim. Bom, no ganho de massa, pra mim foi. Eu tinha o uso de fibra ali durante o dia. E eu acredito que a galera não dá tanta importância a isso. Perfeito. Né? Como você deu esses exemplos aí. Chia, por exemplo. Quem não que é vai comum. prestar atenção? Não, eu tenho chia na minha dieta aqui, eu vou fazer com certeza. Depois disso vai dar tudo certo. Entendeu? Quando alguém chega pra mim usando psyllium, eu já falo, teve Cara, nutricionista antes. Por favor. Teve nutricionista. Psyllium. Eu juro pra você, quando eu ouvia isso, eu falava, tá leigo, mano, quem vai usar psyllium? Pelo amor de Deus, isso aí não vai me servir pra nada. Eu fui uma das pessoas que falou isso, mas depois que você começa a estudar, que você começa a entender a importância, você fala, caramba, Total. tipo, faz total sentido. Mas de repente pra uma pessoa que não tem tanto conhecimento, vai falar a mesma coisa que eu falava. Não serve pra nada. Mano, você vai usar chia, que chia, poxa, pelo amor de Deus. Então queria que você falasse sobre isso também. Contextualizando, o psyllium, ele é uma fibra que é muito rico, na verdade ele é um carboidrato que é muito rico em fibra, e ele tem pouca caloria. Por isso que hoje se utiliza psyllium como uma boa opção de fibra. Bacana. Importância das fibras de modo geral. Se eu fosse pensar, número 1 é saciedade. Então, para o indivíduo que está em emagrecimento, ter mais saciedade no dia, a fibra, cara, a gente não consegue absorver fibra. A fibra passa direto no nosso trato intestinal ali. Mas ela ajuda justamente a lentificar um pouco a absorção, onde você vai ter melhor aproveitamento desses nutrientes. Então, uma refeição que eu como só de macarrão, eu vou ter só de arroz branco, só de macarrão, uma velocidade de absorção X. Se eu pego essa mesma refeição, arroz, e eu vou colocar fibra nele, cara, eu botei bastante legume, eu botei salada, botei chia, fibra, a velocidade de absorção é o mesmo X, mais o Y da fibra que está lentificando a absorção desse nutriente. E isso é um benefício. Aí você pensa, então vai lentificar, é ruim? Não, é um benefício porque você vai ficar mais tempo saciado e você está absorvendo de maneira um pouco mais lenta o mesmo nutriente. Sim. Então, o maior benefício da fibra, número 1, eu diria que é esse. Aí, para além disso, ela, por passar no teu gastrointestinal, facilitar, ela também vai ser bom para intestino. Então, o funcionamento, regulação do intestino, frequência de ir ao banheiro, se está reguladinho, está indo todo dia ao banheiro. Então, ela vai ter essa ligação também. Não é a função só nutricional, no caso. É isso. Tem então, outros benefícios. Hoje, regra, inclusive tem uma regra que é consumo de mais de 20 gramas. Eu não lembro qual é o órgão que determinou isso, mas era de superior a 20 gramas de consumo de fibra diário. Bom. Que a média geral, a grande maioria consome menos que isso. Com certeza. Quase não consome isso. Se você pegar uma pessoa comum e abordar e falar assim, come aveia? Granola, né? Come fruta? Como uma banana. Salada. Cara, muito isso. Gosta de fruta? Banana. Mas tem várias outras frutas, não é só a banana, entendeu? É isso. E a gordura, né? Acabamos de falar das fibras, vamos para a classe da gordura. Porque, por exemplo, eu descobri depois de muito tempo que azeite era uma opção válida ao óleo, sim, por exemplo, né? Sim. E assim, hoje, né, eu vejo as pessoas, não, assim, gordura, mas gordura não vai
Virar gordura. Tipo, coisas desse tipo, sabe? E aí eu fico pensando assim, cara, não é bem assim, né? Tem uma outra finalidade, isso aí é um outro caminho. E eu queria que você falasse sobre isso, né? Sobre essa questão da gordura como um auxílio ali, tanto pra galera que quer perder peso, quanto pra galera que quer ganhar peso. Eu acredito que seja válido pros dois, né? O uso. A gordura, eu citaria 2 mitos aqui que são comuns. O primeiro é das gorduras boas, que é assim, manteiga, margarina, azeite, banha de porco, tá com uma tendência agora, que é o segundo tópico aqui, que é comer o que os meus avós comiam. Já ouviu? Não, essa aí é a novidade. Vou comer com banha de porco. Sim. Vou comer com coisas mais antigas, assim. Vou botar a gordura. Não vou tirar a pele ali da sobrecoxa. São coisas mais antigas. Bacon, pode comer bacon que é tranquilo. Pensando nisso, no cenário de gordura, a gordura tem uma densidade calórica mais elevada. Então, se o carboidrato ela vai ter 4 calorias a cada grama, a gordura tem 9 calorias a cada grama. Então, só partindo daí, todo alimento que tem gordura, ele tem uma densidade um pouquinho maior. Isso é bom e isso é ruim. Isso é bom, por exemplo, em saciedade. Se eu tenho maior densidade calórica, eu posso gerar um pouco mais de saciedade. Mas é ruim, por exemplo, o indivíduo está querendo emagrecer porque ele vai consumir muita caloria com um alimento quantidade pequena. Gorduras boas, azeite, é ótimo, sensacional. Vou usar castanha, é ótimo, sensacional. Agora traz isso para jogar no fogo. Então você vai pegar o mesmo azeite, que ele é ótimo, in natura, você vai botar o azeite na salada, perfeito, uma colher, recomendo. Agora traz isso e joga na frigideira e dá uma grelhada. Teoricamente você perdeu boa parte das propriedades. Sim. Nesse cenário, onde eu estou fazendo um ovo frito com azeite, sendo bem sincero, é muito semelhante. Não tem as propriedades, você acabou de derreter o negócio inteiro. Fora. Então, assim, se você vai usar manteiga, se você vai usar óleo de coco, se você vai usar azeite, se você vai usar banha de porco, a banha de porco é o que tem mais gordura saturada, que a gente deve evitar um pouco esse... Toda gordura ela vai ter gordura insaturada e gordura saturada. Não dá pra gente excluir uma, seria ótimo, mas não dá. E todas vão ter. O que a gente tem que evitar é o excesso de gordura saturada. Se eu fosse trazer isso de uma maneira bem simplificada, seria... Gordura saturada é o que vai fazer o entupimento das tuas artérias. Então, placa de ateroma. Entrou lá na artéria, deu um entupimento, travou. Deu ruim. Sim. E a gordura insaturada não é só isso, tá? Eu tô simplificando o máximo possível. E a gordura insaturada seria o que faz a lubrificação. Então, é o que ajuda a melhorar ali o funcionamento. E aí que vem a gordura boa e a gordura ruim. Então, a gordura boa seria as gorduras insaturadas e as gorduras ruins são as gorduras saturadas. Toda gordura vai ter os dois, mas alguns têm um pouco mais. O azeite é um bom exemplo de gordura alto em gordura insaturada. Por isso que ele uma colher de azeite é ótimo. A partir do momento que eu jogo no fogo, ela perde essa propriedade um pouco aqui e ele passa a ter gordura saturada e a mesma coisa, você só está usando para grelhar. Sim. Então, num cenário onde eu quero adicionar gorduras boas, azeite, castanha, tudo isso aí é válido, é ótimo. Coco, abacate. Eu adoro vitamina de abacate. Cara. Sensacional. Quando falaram pra mim que, você pode usar isso que vai te ajudar. Eu falei, cara, maravilhoso. Sensacional. Vitamina de abacate é muito bom. Castanhas como um todo, nuts, Sim. Tudo são boas opções onde tem uma quantidade de gordura insaturada legal. E quando você pensa em preparo de comida, aí você quer usar o mínimo possível, porque você está levando isso ao fogo e está perdendo algumas propriedades. Sim. Então, se eu vou usar manteiga, se eu vou usar azeite, se eu vou usar óleo de coco, margarina, que agora está em alta também, pouco importa, desde que você use pouco. Então, se vai usar para grelhar, use o mínimo possível. Se vai usar para consumir, escolhe as boas opções ali, escolhe as boas fontes e normalmente adiciona uma ou outra, assim, porque não é algo que você vai precisar deixar um consumo muito elevado de gordura na dieta. Sim, bom, boa. E agora, vamos caminhar para um assunto bem interessante, né? Canetinhas. Canetinhas é muito bom, isso está muito em alta. E eu já perdi a conta de quantas pessoas eu escutei falando que estão usando canetinhas. Exato. Que a canetinha é a solução do problema de quem está acima do peso. Eu, Lucas,
com base no pouco que eu vi e estudei, não é a solução total. Não, inclusive você tem que passar longe. Se tiver em canetinha, você tem que se desviar assim de qualquer Porque, jeito, assim, senão tu perde. O negócio tá numa proporção absurda. E assim, eu tô assustado. Porque eu não imaginei que fosse ter essa... Hoje em dia as pessoas estão vendendo canetinha como se estivesse vendendo capinha de celular. Não, me dá aqui, ó. Não tem como. Gente, pelo amor de Deus, vamos ter o bom senso. Exato, né? exato. E qual é a ideia, John? A alimentação. Para quem está fazendo uso, seja de Mounjaro, de Ozempic, como que tem que ser a alimentação dessa pessoa? Boa. E após o uso da caneta. As pessoas estão achando que assim, usei durante, sei lá, X período. Tá resolvido. Eu vou ficar magro eternamente. Acabou tudo, tô bem, tô satisfeito e não vou voltar a ter o peso que eu tinha. Sim. Eu queria que você falasse sobre isso. Boa. Né? Porque é uma informação que eu acredito que seja extremamente relevante para você de casa, tá? Não é bem dessa forma. Sim. E agora, com um profissional qualificado aqui da área de nutrição, vai poder esclarecer para vocês isso aí, né, pessoal? Primeiro, é legal a gente citar um tópico que a gente sempre quis, e até hoje, e isso vale para todo mundo, inclusive para mim, querer a pílula mágica, que é assim... Se existisse um negocinho que eu tomo e eu resolvo todos os meus problemas, cara, eu não preciso treinar, não preciso me alimentar direito, não preciso fazer nada. Só vou tomar essa cápsula aqui e eu resolvo. Até eu tomaria. Por quê? Porque resolve tudo. Mas não existe isso hoje. Eu não tenho nada contra. Pelo contrário, tenho muitos pacientes hoje que estão em uso de tizerpatida, que é o que hoje é legalizado no Brasil, com acompanhamento endócrino, que é diferente desse mercado paralelo, por exemplo. Já existe estudos, está em fase 2 lá nos Estados Unidos, provavelmente vai sair no final do ano, é a retatrutida. É o avanço do Mounjaro. E provavelmente vai lançar já. Mas se você pegar, tem gente aparecendo no Brasil com isso aí. Da onde vem? Do Paraguai, da China. Aí nesse cenário, tem que ter uma certa cautela, porque você não está com acompanhamento endócrino, você não está com acompanhamento profissional, você não da onde é que você não veio, sabe nem da onde é que veio esse negócio. Aí, exatamente. E aí tem um detalhe, que a caneta, o Mounjaro, ele tem que ficar dentro da geladeira, porque ele já foi diluído já teve a substância diluída. Cara, essa canetinha veio da onde? Não sei, veio do Paraguai. Sabe aí, em que condições ficou no sol durante 20 exatamente. dias, foi perdendo propriedade ali, vai diminuir Mas partindo do princípio que você está fazendo tudo certinho, você está com endócrino, você está com acompanhamento médico, está tudo certo. Tem indivíduo que, cara, um benefício de fato vai auxiliar usar a tizerpatida, o Ozempic, o semaglutida, que vai auxiliar essa pessoa que antes ela se perdia, compulsão alimentar, ela comia de maneira exagerada, tinha dificuldade com quantidade, sentia fome o tempo inteiro. Vai ajudar, de fato vai auxiliar. Só que tem um ponto. A pessoa que está tomando tizerpatida, Ozempic, se você está utilizando, é para você esse recado aqui. Ela precisa ter a mesma força de vontade, de disposição para ir na academia, para se alimentar direito, para fazer exatamente com quem não está tomando. Você não tirou, não existe a pílula mágica. Então você não tirou a base ali que essa pessoa ela precisa melhorar a qualidade da alimentação dela, ela precisa ter atividade física, talvez ela precisa ter um profissional, personal trainer ali acompanhando, porque ela só está tomando uma medicação que vai inibir o apetite dela. Mas a base toda, só parar de comer aqui. Continua fazendo tudo que você fazia. Não treina, não se alimenta direito, continua fazendo tudo igual. Só toma medicação, aí é o cabeça de Ozempic, cabeça de Mounjaro, que estou magro, fiquei magro. Era só magro que você queria? Não sei, talvez não. Então, não era esse o objetivo. É isso, então sentir só flacidez, pele, não é o que ninguém quer. Tanto que o slogan no Instagram é ficar bonito pelado. Sim. Porque, cara, eu quero olhar no espelho, tô gostando do que eu tô vendo. Para isso acontecer, eu tenho que ter músculo e eu tenho que estar com uma densidade boa ali. Eu tenho que estar seco e tenho que estar forte. Esse é o ficar bonito pelado. E para isso acontecer, se você está tomando tizerpatida ou Ozempic, você precisa igual a atividade física, alimentação, rotina, é igual. A única diferença é que você tem um benefício ali que você vai ter menos dificuldade em controlar a tua alimentação, em questão de fome e apetite. Mas hoje, eu tô tendo... com tizerpatida, com Mounjaro, a galera vai parar de nutricionista. Ao contrário, eu tô tendo muito mais paciente porque tá tomando
e acaba precisando de um direcionamento maior, que é, cara, a gente precisa ajustar a tua proteína, tu tá com menos apetite, a gente precisa ajustar a quantidade, distribuir isso melhor no dia, fazer uma estratégia. É importante isso, né? Porque eu acredito que isso vem a questão de consciência. Total. De, por exemplo, porra, não tô legal, vou procurar uma pessoa que vai direcionar aqui a minha dieta, a minha parte da alimentação, para que eu consiga chegar no objetivo. Porque não é só, como eu falei para você, não é só o uso da caneta e acabou. Exato. Né? Gostaria que fosse, mas não existe isso. Não existe isso. Se tivesse uma caneta que eu fosse ficar forte, eu ia beber essa caneta. Todo mundo, exato. Só para deixar claro, mas não é isso. Então, assim, é importante a questão da consciência, né? De procurar alguém para que você tenha um direcionamento individual, até porque o que aplica para o outro não é o que aplica para você. Com certeza. E hoje na internet nós vemos muito isso. Ah, não, mas Graciane faz isso. Eu vou fazer também. Exato. Aí eu tô vendo lá Paulo Musi. Eu vou falar, não, Paulo Musi faz, eu vou fazer porque vai funcionar. Óbvio que vai dar certo comigo. Porra, e não é bem assim, né? Então, agora vamos para um outro tópico, tá? Até relacionado mesmo a essa questão do uso da caneta. Pra pessoa que gosta de tomar aquele drinkzinho, né? Aquela cervejinha do final de semana, sentei na praia, musiquinha, pé na areia, a musiquinha, né? Então, assim, queria que você falasse sobre, tá? Porque não é, acredito eu que, assim, o cenário ideal, mas até que ponto atrapalha? Já que tem a cerveja zero também que você pode estar utilizando. Bom ponto. Né? É um bom ponto. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Boa. Vou só trazer um off-topic total ali, mas já que você citou, o uso de tizerpatida e semaglutida hoje em dia tem mudado muito como o mercado tem acontecido. De maneira geral, desde suplementação até alimentos que estão no mercado. Você vai ver que tem uma trend hoje no mercado que bota proteína em tudo quanto é coisa. Cara, botou proteína, virou um alimento melhor. Pegou o milkshake do Burger King, botou proteína, agora tá top. Agora ficou bom. Agora tá zerado. Então, o mercado inteiro ele tende a ir se direcionando para isso. Já ouviu falar em rodízio Monjaro? Saiu no Instagram, o cara tá montando um rodízio com uma quantidade reduzida. Meu Deus. Então o mercado ele vai se adaptando pro que tá em alta hoje, que é normal. Mas isso era um off-topic em relação a tizerpatida e o Monjaro. Pensando no cenário de bebida alcoólica, aí mesma coisa. Bebida alcoólica, mundo ideal, obviamente não consumir. Sim. Mundo ideal. Aí volta lá no que é o cenário ideal, realidade. Realidade prática. Se esse indivíduo tiver a sensação de que ele está bebendo menos ou de que está tendo mais controle, já é um benefício. Imagina que isso vale para dieta, isso vale para bebida alcoólica, para qualquer coisa. Você pegou um indivíduo que toma, finais de semana, toma um engradado de cerveja. Normalmente é mais, mas toma um engradado de cerveja. Normalmente não é engradado, são 2, 3, 4, né? Esse mesmo indivíduo, se ele chegar no próximo final de semana e ele consumir metade disso, ele vai se esforçar, óbvio, vai ser difícil, vai ser ruim, mas se ele beber metade disso, já é um benefício, porque o corpo está tendo que lidar menos com o teor alcoólico que ele estava mandando para dentro. Sim. Então, aqui você já tem um benefício prático. Se ele pega hoje aquelas cervejas, como é que chama? Low carb, que é Michelob Lobby, Amstel Ultra. Tem umas cervejas que elas são reduzidas. Elas têm álcool, não são zero, mas elas têm uma caloria reduzida. Também é um benefício. Tem gente que diz, não, mas aí eu não quero tomar zero porque eu ainda quero o álcool do negócio. Então tem aquelas que são reduzidas em calorias, que é a Michelob Lobby e tal. Mesma coisa. Se ela tem metade das calorias que ela tinha, e o álcool, sendo bem sincero, nem é pelas calorias. O álcool, para quem tem dúvida, tá? O problema do álcool não é necessariamente as calorias. Tem as calorias, mas não é necessariamente esse. O problema do álcool você bebeu hoje. Amanhã, você vai acordar com uma leve dor de cabeça, uma fome um pouco maior, a disposição está mais baixa, teu rendimento no treino é pior, ou você nem vai treinar, porque você bebeu no dia anterior. Sim. Então o que foi prejudicado foi a tua rotina. E aí quando a tua rotina é prejudicada, você levou uns 2 dias para restabelecer de novo aquela rotina. Então, se eu pensar em caloria, tem caloria, tem caloria. Mas se eu pensar na prática, o que está quebrando é a tua rotina. Que vontade de comer McDonald's depois de beber bebida alcoólica. Esquece. Padrão. McDonald's parece que é aquela parada certa para quem tomou um negócio no final de semana. É fisiológico. Tomou aquele negocinho, parou no Maczinho. Que loucura. Que loucura. Rimou ainda. Ficou muito bom isso agora, cara. É fisiológico. Imagina que toda vez que você toma álcool,
Tá gargalhando aqui. Imagina que toda vez que você faz a ingestão de álcool, fisiologicamente você desce um pouquinho a tua glicemia. Sim. E aí o que teu corpo faz quando, cara, a glicose tá baixa? Tu tá entrando em parafuso aqui, a glicose baixou. Manda densidade calórica. Sinalização de densidade calórica. Primeira coisa que vem à cabeça, alimentos gordurosos, alimentos com densidade, alimentos gostosos. Então, pra galera que é do doce, cara, vai querer atacar um negócio doce. Pra galera que é da balada ali e tal, vai atacar o McDonald's logo no final da noite. Isso é fisiológico, é o teu corpo sinalizando assim, cara, tá tudo baixo aqui, dá um jeito aí de mandar energia que tá dando ruim. A maneira que a gente faz isso aí no McDonald's. Vai seguir, vai pegar esse drive-thru de leve, pelo menos aí. A questão do doce, John, você acabou de falar, eu ia falar sobre isso mais pro final, porém, como você acabou de abordar, o doce pra mim é um problema sério, tá? De desafio? Total. Muita gente tá escutando, porque, vai assim, se identificar aqui. Total. Assim, se eu ficar ansioso, eu como doce. Se eu tô estressado, eu como doce. Triste, a gente não precisa falar. E se eu tô feliz, também não. Vamos comemorar. Exatamente, open bar de doce. Então, assim, eu queria que você falasse dessa questão do doce, porque eu entendo que o doce, ele pode ter ali o seu momento, né, dentro de uma dieta. Perfeito. Porém, em excesso, além de ser prejudicial, né, não só para a questão da sua dieta, mas acredito também para a saúde, né? Boa. E me corrija se eu estiver errado, tá? Mas eu acredito que o doce ainda é pior que o sal. Sim. Né? Os dois ali, de maneira exagerada, são ruins. São ruins, mas o doce, a questão da diabetes, por exemplo, né? É uma questão muito séria, tá? E eu queria que você falasse sobre isso, de repente, não só conscientização minha, Perfeito. Mas de várias outras pessoas que vão assistir o episódio Perfeito. também. E muita gente vai se identificar com essa da dificuldade do doce. Eu separaria em 3 casos quando a gente pensa em doce. Existe o cenário onde você não te desafia. Tem muita gente que é assim, cara, posso ter uma barra de chocolate na minha mesa que eu abro ali, pego um pedaço, fechei, tô bem. Essa barra dura 2 semanas na gaveta e isso não me incomoda. Sensacional. Você dificilmente vai ter dificuldade se é a pessoa que pode e deve ter ali tantas gramas de doce todos os dias e tá tudo certo. Existe o cenário 2, que é o meio do caminho desses dois, assim. Eu tenho controle, mas, cara, não é com qualquer coisa. Se eu tiver deixa eu pensar em um exemplo aqui. Mas se eu tiver um chocolate meio amargo, aquilo ali não me desafia tanto. Agora me dá um brownie que eu vou amassar aquele brownie ali. Sim. Esse é o cenário do meio do caminho, que é assim, cara, já começa a ser um pouco arriscado você ter acesso a doce todos os dias. Então é bom ter cautela e se for... o cenário aqui vai ser coisas que são doces, mas que talvez não é tão doce. Um iogurte com granola, um chocolate meio amargo de tanto. Coisas que te ajudam a controlar. E existe o terceiro cenário que eu desconto um pouco as emoções na comida ali e isso tende a ser doce. Que tô triste, vou comer, tô feliz, vou comer. Eu uso muito isso aqui. Esses 3 são, assim, nada impede da pessoa estar nos 2 aqui, mas o terceiro é algo mais comportamental. E esses 2 acaba sendo um pouco mais fisiológico. E o doce tem um negócio que quanto mais doce eu como, mais vontade de doce eu tenho. Exatamente. Passa 2 semanas sem comer doce. Experimenta passar 2 semanas sem comer doce. E daqui a 2 semanas você fala assim, tá com vontade de comer chocolate? A tendência é que você vai perdendo um pouco. Você fala assim, não, tô de boa, nem tô com vontade de comer. Só pelo fato de não estar consumindo. Sim. E isso é fisiológico mesmo. A gente tem níveis de dopamina, serotonina que desperta ali quando a gente come um negócio que traz sensação de prazer. E aí, quando você consome doce de maneira exagerada, a tendência é que você vai sentir cada vez mais vontade de comer doce. Então, o terceiro cenário aqui, cara, a todo custo você deveria dificultar o acesso a doce o máximo possível. Você mora sozinho? Não tem casa. Você eu moro com meu companheiro, minha companheira, e a gente tem filho e precisa ter o chocolate lá do filho. Esconde, coloca no ponto de vista onde você não tem acesso. Nesse terceiro cenário é comportamental, então precisa ir um pouquinho mais a fundo, mas dificulta o máximo o acesso possível a doce.
Então se ajuda a não ter. Assim, conversa com a galera do trabalho e fala, não me oferece, não passa aqui, nem me mostra, evita ter na gaveta, porque automaticamente quando você vai diminuindo o consumo, aos pouquinhos vai diminuir a vontade. Sim. Mas é um pouco mais profundo. O cenário número 2 aqui, que é eu tenho controle, esse já consegue ter um pouco mais de acesso, mas facilita o acesso a coisas que você sabe que controla. Coisas saudáveis, iogurte com granola, mel, coisas que são saudáveis, mas que vai dar aquela sensação boa, gostosa ali, mas que não necessariamente é um doce. Fazer uma substituição, vamos dizer assim, né? É. Que vai funcionar bem, vai se encaixar. E tudo isso são fases. A pessoa que está no 3, ela pode ir pro 1 aqui, que é assim, super controlada. Já peguei caso que não tenho dificuldade, tenho muita dificuldade com doce, mas conforme foi controlando hoje, cara, de boa, posso ter uma barra de chocolate. Não me incomoda. É transitório esses cenários aqui. E o cenário número 1 pode ter todo dia, cara, doce de leite, pré-treino, vai usar chocolate até 20 gramas, tá de boa. É muito mais tranquilo o acesso. Sim, bacana. Agora vamos migrar para a parte da suplementação, né? Eu acredito que seja extremamente importante para a galera que está na busca da performance. Boa. Pessoas que são do crossfit, da musculação ou da corrida de rua, enfim, qualquer esporte que esteja buscando um alto rendimento, né? E vamos começar pelo Whey Protein. Boa. Qual é a real necessidade do Whey Protein? Porque já escutei indispensável, como já escutei também apenas uma substituição. Então Legal. acredito que você possa falar aí sobre isso e sanar essa dúvida da galera. Acabou o treino. É realmente necessário já da a janela ingestão anabólica do Whey Protein? Poxa, eu não consigo, sei lá, comprar Whey Protein. Tem alguma outra coisa que possa estar me ajudando, né? Boa. Então eu queria que você falasse sobre isso. Vamos fixar um negócio que suplementação é complemento, não é necessidade. Então qualquer suplemento, ele deve complementar o que você já come e não substituir o que você já come. Então o nome já ajuda a gente a identificar que assim, eu preciso tomar? Não necessariamente, você pode consumir através da alimentação. Mas alguns suplementos é mais fácil suplementar do que comer. Por exemplo, creatina. Cara, para eu bater 5 gramas de creatina, eu preciso comer uns 2 quilos de carne. Faz sentido eu comer 2 quilos de carne por dia para bater 5 gramas de creatina? Não. É mais fácil comprar o pote. É mais fácil tomar a creatina. Mas ao mesmo tempo, a creatina, hoje eu estou utilizando creatina, mas durante muito tempo eu preguei que assim, não uso creatina só para mostrar que não é a creatina que vai fazer a grande diferença. Assim, ela tem o benefício. Creatina hoje é o que a gente chama de padrão ouro na suplementação. Tem muita evidência, muitos estudos mostrando um resultado com a creatina para aumento de força, melhora na resistência, mas ela ainda é o 0, alguns por cento. A base ainda é a alimentação. O que vai determinar de você ter força lá no treino não é se você tomou 5 gramas de creatina. Cara, se você tomou teu café, almoçou, comeu comida para ir treinar. Então, o suplemento de modo geral, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma necessidade. Ele é um complemento que pode ser um auxílio. Sim. O Whey Protein é um exemplo claro de preciso bater a minha quantidade de proteína. Ele é um bom complemento fácil. Você tá na rua, cara, passa muito tempo. O Lucas é um bom exemplo. Sim. Passa muito tempo na rua, cara, talvez um whey aqui no teu período da tarde seja interessante. É mais fácil do que comer ovo, comer frango, comer queijo. Mas, ao mesmo tempo, o objetivo desse whey protein é só bater a quantidade de proteína. Então, comer o ovo, comer o queijo, também seria opções válidas. Só para... desculpa te cortar aí, não. Mas assim, essas bebidas que são comercializadas em mercado, por exemplo... Agora a água tem proteína, já viu isso? Isso não faz isso não. E aí, assim, é válido, né? Você, por exemplo, no meu caso, eu saí de um trabalho, tô indo pro outro. Perfeito. Tenho que bater ali uma quantidade de proteínas. É válido eu ir lá no mercado, dar uma passadinha no mercado, no posto de conveniência que também tem, e comprar aquela bebidinha, Iopró, por exemplo, né? E ingerir, vai ser algo que vai me ajudar? Perfeito. Ou não? Bom exemplo. Pensa num cenário, mundo ideal. O que é o mundo ideal? Seria organizar um lanche, eu vou levar um sanduíche com pasta de frango e tal. Esse é o mundo ideal. Realidade prática. Tô na rua, não me organizei direito.
cara, vou passar no mercadinho ali, comprar um IoPro, que vai ser 1000 vezes melhor do que eu ficar com fome e eu passar, por exemplo, na frente de um salgado, numa coxinha e comprar um negócio desse aqui. Então esse é o meio do caminho entre não é o mundo ideal, não vai gerar tanta saciedade, mas, cara, vai bater a tua proteína, vai segurar, comi uma fruta, tomei um IoPro, já vou utilizar ali para segurar a onda. Vai ser muito melhor do que qualquer outra opção que você ia pegar prática na rua. Então, muito válido. É exatamente o exemplo que você deu é perfeito para determinar que é praticidade. Suplemento, de modo geral, esse IoPro não é um suplemento, mas é uma praticidade. Se eu consigo deixar mais prático a minha vida ali, se eu não me organizei direito, muito válido. Barra de proteína, IoPro. Eu falei IoPro, mas é aquelas bebidinhas proteicas. É porque não é só o IoPro, né? Agora várias tem várias. Similar ao IoPro, né? Uma vírgula rápida. Cuidado com bebidas proteicas hoje em dia, que está no hype da proteína agora. Todas as bebidas, água tem proteína. Bebida proteica, se você virar o rótulo, você precisa olhar qual que é a proteína que está sendo utilizada. Sim. Porque eu posso usar proteína de colágeno para bater. Se eu botar creatina na água, isso conta proteína. Se eu botar 5 gramas de creatina numa bebida e botar no rótulo 5 gramas de proteína lá na tabela nutricional, tá correto. Só que você não está aproveitando 5 gramas de proteína de creatina. Seu corpo não está mandando essa creatina para o teu bíceps. Que é a mesma coisa que acontece com proteína de colágeno. Está muito em alta. A absorção da proteína do colágeno ela não é tão completa. Então ela não funciona igual, por exemplo, a proteína do soro do leite, que vai ser vai ter uma cadeia mais completa de metabolização. Então ter 20 gramas de proteína lá na água ou na bebida que você toma e fala assim, nossa, mas nem parece que tem, a absorção não é igual. Você pode descartar boa parte dessa proteína ou não ir para o que você quer. Assim, não estou batendo 180 gramas de proteína no dia. Não, talvez você está batendo um pouco menos ali, porque a proteína está vindo de outras fontes. Sim. É bacana você ter falado até da tabela nutricional, porque assim, eu já fui muito enganado. Quando eu viro o rótulo, assim, 10 ml, tanto. 100 ml, tanto. Aí eu vou ver a parada, tem 75. Eu falei, então peraí, não é essa quantidade toda. Exato. Né? Tá vindo um pouco menos. E aí acredito que isso também seja convidativo a você ingerir outra. Sim. Porque se você precisa bater uma quantidade X e em uma bebida você não vai bater, Sim. você vai fazer o quê? Vai comprar outra. Né? E eu acho essa sacada, assim, ao mesmo tempo que é suja, eu acho genial. Porque, cara, é muito simples. A proteína, sei lá, tem 20 gramas. Mais 20 gramas a cada tantos ml. Na bebida, em uma bebida que você compra tem? Não. Então o que você vai fazer? Vai gastar dinheiro e vai comprar outra. Mas beleza. Agora a questão do pré-treino, que é uma coisa que eu gosto muito, tá? Utilizo e... Pré-treino comendo ou pré-treino em pó? Pré-treino em pó. Tá. Vamos pro em pó e depois a gente vai falar da questão da comida. O em pó, já usei muito. Hoje eu acredito que nem funcione mais, João. Sendo bem sincero com você. O corpo já não entende. Ele já não sabe mais o que tá... Enfim, mas é realmente necessário pra galera que tá na busca da performance, de repente um pouquinho antes de um treino ou antes de uma competição, pra galera no caso do CrossFit, né, que é o meu caso, até onde é válido. Questão de concentração de cafeína, outros componentes como arginina, taurina, coisas muito elevadas é muito prejudicial à saúde, coisas não tão elevadas, ok, você pode acabar utilizando. Eu queria que você falasse sobre isso. Pré-treino hoje, base, normalmente quando a gente compra um pré-treino em pó, a base dele naturalmente tende a ser cafeína. Então ela vai girar de 200 a 400 miligramas de cafeína na dosagem e essa vai ser a base. O resto é complemento, então vai ter arginina, betalanina, taurina. Taurina, inclusive, ao contrário do que a galera pensa, não é para levantar, assim, ficar taurina acelera. Não, taurina é para baixar. É utilizado inclusive para suplemento de sono, para relaxamento. Ela é para dar o efeito contrário do que a cafeína tá te jogando. Nossa, é um ponto... Desculpa te cortar, mas é uma coisa bem interessante, porque todas as pessoas que já falaram sobre pré-treino comigo, questão de taurina, elas falam como se fosse assim, nossa, a taurina vai me deixar muito ligado, entendeu? A taurina é pra dar uma baixada, ela dá uma estabilizada pra baixo, no que tá tudo jogando pra cima. Sim. Mas o conceito pré-treino qual é? Quando a gente fala no pré-treino pó, tá? O conceito pré-treino é gerar ou aumentar a tua performance do treino. Esse é o conceito. E quando a gente vai colocar coisas ali, estimulante, cafeína, betalanina, arginina, óxido nítrico que está em alta, que é a famosa beterraba que você encontra óxido nítrico nela.
tem um suplemento BT, alguma coisa que... Normalmente é dióxido nítrico. Interessante. A beterraba, se você comer a beterraba pura ali, ou então bater um suco, fazer um sucão ali, ela já consegue te entregar nitritos, que melhora teu desempenho, pico de performance. Tem inclusive estudos mostrando pico de performance, melhora do condicionamento, aumento da vascularização. Então, que é um suplemento muito natural, que você não vai gastar dinheiro, vai com a beterraba que é sucesso. Agora, voltando para o pré-treino de modo geral, qual que é a atenção? Estimulante. Se eu estou usando muito estimulante, recomendação é evitar ultrapassar 400 mg de cafeína no dia. Tem pré-treino que a base começa em 420. A base do negócio. Alto. E aí, fora isso, ainda toma um energético desse, ainda toma um café, ainda toma não sei o quê. Cara, tu tá jogando 1 grama de cafeína pra dentro. E vai acontecer isso, que é assim, saturação lá no teto parou de fazer efeito. O nosso corpo ele tende a ir se adaptando. Então, se você começa a tomar o pré-treino, ele vai chegar um momento que ele responde, teu corpo vai fazendo pequenas adaptações, chega um momento que não faz diferença eu usar, que, cara, eu não sinto mais bater absolutamente nada. Então, o pré-treino ele não é para ficar usando continuamente. O pré-treino ele foi feito ali para aumentar a tua performance no treino durante um período. Sim. Quer ter pré-treino em casa? Deixa para aqueles dias ali que, cara, tá mal, tá desmotivado e tal. E eu até recomendo ser sem cafeína. Eu tenho pré-treino em casa e eu uso normalmente sem cafeína. Hoje em dia, todas as marcas têm alguma opção sem cafeína. Que já vai ter arginina, já vai ter betalanina, já vai ter taurina, já vai ter tudo ali que você aumenta o teu estímulo, mas sem dar aquela taquicardia da cafeína. Sim. E a questão do pré-treino, comida. Boa. Né? Esse seria para garantir teu glicogênio no treino, ou seja, garantir que você vai ter energia durante o treino. Esse pode ser uma refeição com 30, 40, 50 minutos antes, ou pode ser uma refeição principal. Se eu treino 2 da tarde, o meu almoço é meu pré-treino e tá tudo certo, você nem precisa pensar muito nisso. Agora, se eu treino, sei lá, 7 horas da manhã e eu só vou tomar café quando eu voltar do treino, talvez seja interessante você cogitar alguma coisa que vai garantir glicogênio durante o treino. Ele não é necessariamente um negócio assim, tomei, comi, subiu, eu já uso agora. Não, você leva um tempo de metabolização. Ele é só para garantir que vai continuar estável. Então, o que está fazendo o meu rendimento no treino 7 horas da manhã? Não é a banana que você está comendo antes de ir. É o teu jantar que você comeu 4 horas antes, você já metabolizou, foi lá, dormiu, você tem energia para treinar, mas você quer garantir que essa energia vai ficar até o final do treino. Então você come uma banana, bota um mel, faz alguma coisa. O pré-treino nesse cenário é só para garantir que ele está estável. O que está normalmente garantindo a tua energia no treino não é essa refeição. É a refeição que você fez 2, 3, 4 horas antes, que é o que realmente vai impactar esse teu treino. Bacana. Para finalizar aqui, eu separei, como eu falei para você, alguns alimentos, né, vamos dizer assim, e eu queria que a gente pudesse falar sobre isso na ideia da classificação do que é bom, na verdade o que é ótimo, o que é bom e o que não é bom, né? Então eu vou fazer isso com você rapidinho. É bom, né? Ótimo e o que não é bom? Ótimo, bom e não recomendo, vamos dizer assim. Beleza. Tá? Ótimo, bom e não recomendo. E no bloco 1 aqui eu separei café da manhã, tá? Pão francês, pão integral e tapioca. O que dos 3 eu tenho que classificar isso aqui. Exatamente. Tá. Mas aí cada um tem que ter uma classificação? Isso. Cada um. Dos 3 eu faço um você vai fazer exatamente, tá? Dos 3, eu não teria nenhum que eu não recomendo, mas eu ainda faria aqui. O muito bom seria pão de forma. Você citou pão de forma? Pão integral, no caso. Pão integral, beleza. Sim. Porque você consegue ter o controle da quantidade. O bom seria o pão francês. E o que eu não recomendo é forte. Vamos mudar o não recomendo para o menos... O menos prejudicial, porque acho que não recomendo também muito forte. Né? Tá. Seria a tapioca. Porque se você pensar no contexto, é difícil fazer 50 gramas de tapioca. Dá um disquinho desse tamanho, assim, se você for cozinhar. Que dá as 2 fatias de pão de forma. Então, o que é o natural? A gente faz uma tapioca bonita. Então, é o mais difícil pra galera controlar. Eu botaria esse no último. Beleza. Bloco 2, gordura e acompanhamento. Manteiga, margarina e requeijão light. Pô, acertou então. Requeijão light, excelente. Se você substituir a manteiguinha do pão por um requeijão light, você vai ter menos gordura e até um pouco de proteína. Você melhorou nutricionalmente. O bom era manteiga e o que mais? Margarina.
Aí o manteiga e margarina vai depender do indivíduo, assim. Eu ainda botaria o bom na manteiga aqui e a margarina no menos recomendado, mas os dois hoje em dia são semelhantes. Se vai usar, usa pouco e tá tudo certo. Beleza. Bebidas: refrigerante zero, suco natural e suco de caixinha. Refrigerante zero, suco natural E suco de caixinha. Esse é pegadinha, tá? Mundo ideal, suco natural é o mais saudável, mas Sim. ele tem caloria, então se é um indivíduo que está em perda de peso, é melhor ele comer a fruta do que tomar o suco. Sim. Mas, ele é das três opções, ele é o mais saudável. O refrigerante zero seria o não é saudável, mas não tem caloria. Uhum. E o pior de todos seria o suco de caixinha, que, cara, base é açúcar, xarope, Industrializado, é né? industrializado. Total. Então esse eu não recomendo, esse entraria no Esse não vai recomendo. entrar no não recomendo, tá? Vamos colocar esse aqui no não recomendo. Show. Agora, proteína. Frango, Boa. carne ou embutidos. Tá. Garantido embutido, a gente pode jogar pra lá que ele vai ter um maior consumo de sódio. Então esse eu não recomendo. Uhum. O carne ou frango, aí é assim, tem gente que tem uma digestão da carne vermelha menor. Sim. Quando eu como carne eu fico pesado. Para esse indivíduo, talvez pro jantar não é interessante ter carne. Interessante ter frango. Uhum. Mas de modo geral os dois estão balanceados ali. Botaria frango, carne e embutido garantido, tira da linha aí. Beleza. Doce: chocolate 70%, chocolate ao leite ou barra de proteína. Boa. Esse é bom. É bom. Barra de proteína, ele entraria assim. Gosto da barra de proteína no quesito doce. Uhum. Tipo assim, ela me dá aquela sensação de que eu tô comendo um docinho. Sim. Então ela é muito boa. Ela entraria no ótimo aqui. Mas ela tende a ter mais caloria do que os dois, por incrível que pareça. Por quê? Porque eu tô botando, além do chocolate que eu tinha aqui, eu ainda adicionei proteína. Entra naquela que eu falei assim, pega o milkshake e joga a proteína em cima. Sim. Ela meio que tá nesse cenário, mas ainda assim é válido. E o do meio seria o chocolate 70%. Nutricionalmente falando, ele tem mais saudável, mais nutriente do que um chocolate ao leite. Mas as calorias são semelhantes. Se você gosta de chocolate ao leite, vai no chocolate ao leite. Se você odeia o chocolate 70% e tá comendo só pela caloria, é igual. Se você tiver controle da quantidade, vai no chocolate ao leite, tá tudo certo. Beleza. Pré não, né? Na verdade, pós-treino. Uhum. Banana, whey protein ou açaí. Banana, whey protein, açaí. Isso. O pós-treino é um cenário onde você tende a metabolizar melhor o alimento, porque você treinou, seu corpo está naquele estado mais catabólico e você quer mandar nutriente para dentro. Mundo ideal, se mandar com proteína, que seria o whey protein, dos três aí que você citou, é o mais interessante. Se eu fosse botar um melhor ainda, é comida, normal. Um sanduíche, um almoço, um jantar. Uhum. Mas aí o whey, ok. Segundo, aí só carboidrato. O açaí e a banana no meio, açaí, porque hoje o açaí é difícil encontrar um açaí com uma qualidade muito significativa. Normalmente a gente vai achar açaí tipo sorvete, com batido, gordura. né? Ou então eu botei xarope com calda. Cara, Já não é o açaí. Eu vi um açaí uma vez que era canudinho, calda, joga leite em pó, coloca não sei o que no Nescau. Aí quando você ia olhar o açaí era tipo assim, chegou no fundo aqui, tem um negócio roxo aqui no final. Acho que é isso que é o açaí, né? Acho que eu paguei tem um por negócio isso. estranho aqui no final que é um açaí, o resto era tudo calda, chocolate e tal. Então, esse é o que eu evitaria. Nada saudável, né? Também, na verdade, não é bacana pra galera. Show. John, eu queria agradecer a você aí, tá? Por agregar ao nosso projeto aí, por passar várias informações super interessantes pra galera de casa, tá? Então, obrigado e espero que a gente possa se ver em breve, tá? Sim. Desejo toda a sorte do mundo pra você, tá? Pessoal, muitíssimo obrigado. Mais um episódio do nosso podcast O Jogo. Fiquem ligados, sigam a página, ativem o sininho no YouTube, tá? Em breve mais novidades. Vejo vocês logo logo. Valeu!